Bom, tive um pouco fora porque eu estava de férias, tirei um tempo para descansar e eu dei uma passada muito rápida no Brasil, em São Paulo, e eu quero contar uma historinha do que eu presenciei. Vamos lá? Eu passei alguns poucos dias em São Paulo, foi muito na correria, mas até estava trabalhando e tudo mais. Mas num dos dias nessa correria eu fui almoçar e não tinha muito tempo, então fui almoçar na praça de alimentação de um shopping center aí de São Paulo. E tava num cantinho ali e tal, né? Comendo, enfim, concentrado nas minhas coisas, mas não tive como não escutar uma conversa entre duas pessoas, eu acredito que sejam dois executivos, que estavam bem perto de mim. E eles estavam falando alto e tal, então até eu consegui acompanhar um pouco dessa conversa. Eu imagino que seja uma relação de gerente e funcionário. Foi o nível de tratamento que esse gerente tinha em relação a outra pessoa. De novo, me pareceu ser um funcionário, ser alguém que reportava para ele, mas talvez não fosse, mas uma conversa muito nesse nível aqui, né? De uma coisa que para mim, estando fora do Brasil já há vários anos, imediatamente me passou uma imagem de uma arrogância enorme. O jeito como esse gestor, esse chefe falava com outra pessoa, se colocando numa postura acima, com uma coisa até de corpo, até corporal, assim, de se colocar na cadeira, de um jeito de falar e tudo mais, né? Enquanto muito assim, né? Eu tô aqui de trás dando as ordens e tudo mais, e a outra pessoa tava assim, né? Falando e tudo mais, meio retraído, né? Enfim, o que me chamou a atenção foi ter um pouco esse choque, porque esse fenômeno é um fenômeno que até comento com as pessoas que têm interesse de morar fora, que é o fenômeno do choque cultural reverso nesse caso, porque você entra em choque com a sua própria cultura de origem. Então, para quem já está fora do Brasil há muitos anos e é brasileiro, brasileira, quando volta, vai enfrentar esse choque, porque você vai olhar para certas coisas que, para quem é um brasileiro que está no Brasil todo santo dia, é uma coisa normal, e para gente que está fora já não é mais normal. Pode ser algo trivial do dia a dia, por exemplo. Uma coisa que até hoje me pega assim é a quantidade de motoboys que tem na cidade de São Paulo e a quantidade de moto e de barulho e o jeito que eles dirigem aquelas motos em cima dos carros e tal. Porque eu moro aqui nos Estados Unidos já há muitos anos e não moro no coração de Nova York, que também, mesmo nem no coração de Nova York, não tem muita moto, porque moto para fazer entrega no frio não é uma boa aqui. Eu moro fora de Nova York, eu moro numa região um pouco mais de o que a gente chama de periferia aqui, na tradução seria periferia, que não tem o termo pejorativo de periferia do Brasil. Então é perto de fazenda e tudo mais. Então aqui realmente não tem moto mesmo. Então o exemplo do choque cultural em relação à moto se aplica também. E se aplica a comportamentos que a gente vê, que eu vejo nas pessoas, né? Então esse comportamento de uma relação, uma conversa de trabalho que está tão desnivelada desse ponto, me chamou muito a atenção. E isso tem tudo a ver com o que eu falo no desenvolvimento ontológico. Aqui no meu canal você sabe, você acompanha o meu canal, que é Ontologia, o estudo do ser. É o estudo do como a gente observa as coisas, como a gente observa a nossa própria vida, por que a gente observa a nossa vida de uma determinada maneira. E isso se aplica ao indivíduo e se aplica à coletividade também. Então você percebe até historicamente que pelo fato do Brasil ter sido uma colônia de Portugal e da família real ter chegado no Brasil, fugindo lá do Napoleão, né? Uma das primeiras coisas que a família real fez quando ela chegou no Rio de Janeiro em 1808, como ela estava financeiramente falida e ela precisava
de um certo apoio das elites brasileiras, foi começar a distribuir títulos de nobreza para a elite, para poder ficar inclusive na casa das pessoas mais ricas, hospedado, porque a família real saiu correndo, fugida lá da Europa. E eles não tinham dinheiro para distribuir, então eles distribuíram títulos de nobreza. E aí reforçou ainda mais essa ideia do status. É aquela tal do, né, que espero que esteja morrendo hoje em dia aí no Brasil. Você sabe com quem que você está falando, né? Uma expressão horrível, abominável. Mas isso vem de lá de trás, isso vem dessa colonização que o Brasil sofreu e que foi se arrastando até hoje. A gente está aí, né, no século XXI, isso existe ainda. Então, essa coisa de você se colocar acima de alguém por causa do cargo que você tem. Daniel, mas isso não acontece aí nos Estados Unidos? Isso não acontece em outros países? É lógico que acontece, porque a gente está entrando num nível de ego. Então, numa conversa de trabalho aqui, pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que a diferença de tratamento é muito menor. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas tendem a se tratar como iguais, tá? E isso impacta tudo na sociedade, inclusive o setor de serviços. Uma coisa que de uma certa maneira me incomoda aí no Brasil, quando eu vou, nos momentos que eu vou muito rapidamente, às vezes nem vou todo ano, é a relação um pouco uma relação de serviçal que existe. Isso volta lá para trás para a história também, para a própria história da escravidão que teve aí no Brasil, dos escravos, dos senhores de engenho, dos serviçais, né? Então, quando você vai, isso eu já até falei no canal anteriormente, você vai num restaurante, dependendo da situação, o garçom, ele te trata como se você fosse o rei da Inglaterra, né? Fica ali, o senhor quer mais alguma coisa? Pois não, só você levantar a mão, o garçom já vem correndo e tudo mais. Existe um lado bom que é a qualidade do serviço, porque é lógico, como cliente você não precisa ficar esperando ser atendido e tal, então tem um lado bom. Mas tem um lado que eu vou admitir que me incomoda nesse choque cultural, que é assim, o garçom ele não é menor do que eu, né? Não é porque eu sou um cliente que eu sou mais do que o garçom. No final das contas eu sou um ser humano e ele ou ela é um ser humano também, então somos iguais. Aqui nos Estados Unidos não existe essa relação. Então, um exemplo clássico é, se você está num restaurante, você levanta a mão, o garçom não vai vir na tua mesa. Não vai vir na tua mesa, né? Se não for aquele garçom designado para tua mesa, esquece, porque tem muito aquela coisa. Aquela mesa, aquela localização onde você sentou, você vai ter um garçom específico. Nenhum outro garçom vai prestar atenção para você e vai vir te ajudar. E se aquele garçom que está designado para sua mesa está ocupado, fazendo outra coisa e tudo mais, não vai vir. Não vai vir. Você vai ter que esperar a tua vez, né? Então, são elementos para a gente refletir. E o quanto que eu vejo, voltando para o mundo corporativo, o quanto que eu vejo que essa situação que eu presenciei ainda é uma realidade diante das histórias que eu escuto aí no Brasil, de pessoas com quem eu faço coaching, eu faço mentoria e tudo mais, né? Ah, Daniel, minha chefe é super hierárquico, tudo que eu mando eu tenho que mandar para eles aprovarem e tudo mais, não posso fazer nada por conta própria, ou é uma pessoa que tem um ego enorme e que está sempre querendo estar, né, recebendo aplausos, então eu não ganho espaço para eu aparecer e tudo mais. Histórias desse tipo são muito comuns, vindas aí do mundo corporativo no Brasil. Então foi uma observação que eu trouxe, que eu ainda faz pouco tempo que eu voltei, então ainda estou refletindo sobre isso. É um dos benefícios de você morar fora, você poder olhar para a sua própria cultura de fora e poder perceber coisas que talvez viraram normal aí e que ninguém questiona mais, mas a gente tem que questionar. A gente tem que questionar se esse tipo de comportamento, que tipo de impacto esse comportamento gera. É um impacto positivo, é um impacto negativo?
Fica a reflexão para vocês aí. Vocês querem viver numa cultura dessa ou não, né? E vocês que estão me assistindo são líderes, independente da função que você tem, da carreira que você tem. Eu sempre trago essa ideia de que todo mundo é um líder. Todo mundo pode agir como um líder, independente do cargo, independente da profissão. Então seja um líder, uma líder, para mudar essa cultura, para começar a estabelecer uma cultura de vamos nos tratar com um mínimo de dignidade, todos nós, independente do nosso cargo, do nosso salário, de quanto que a gente comprou, quanto poder aquisitivo que a gente tem. Vamos nos tratar como iguais, porque no final das contas todo mundo aqui é ser humano, né? Esse é o meu convite para vocês, para que vocês disseminem cada vez mais essa cultura. E é o que eu dissemino aqui no meu canal também. Um grande abraço e tenha uma ótima semana.